Hoje, no Direto ao Ponto, nós vamos falar sobre quiropraxia, esta forma de medicina alternativa que cuida da nossa coluna vertebral através da manipulação de suas articulações. Vocês já devem ter visto as imagens de um quiroprata manipulando seus pacientes e aqueles famosos estalos na coluna, né? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. A quiropraxia é uma forma de medicina alternativa, como eu disse, e ela foi criada por um americano, Daniel David Palmer, em 1890. E, a partir dessa criação, ela se espalhou para o mundo inteiro e hoje ela está presente em mais de 70 países. Para falar sobre esse tema, eu convidei a quiroprata Georgia Palandi. Tudo bem, Georgia? Tudo bem. Tudo bem, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre quiropraxia para o pessoal. Eu que agradeço a sua presença aqui no programa Direto ao Ponto. Vou fazer uma breve introdução, né, para o nosso público entender um pouquinho do que é a quiropraxia. Eu peguei um vídeo muito legal da própria Georgia explicando, né? Então, assim, todo mundo sabe que o nosso corpo ele é comandado pelo cérebro, e o cérebro precisa se comunicar com o resto do corpo, com os outros órgãos, e, para isso, ele usa um grande feixe nervoso, que é o nosso maior feixe nervoso, que é a medula espinhal. Ela passa no meio da coluna. Dela saem outros feixes menorzinhos, que são os nervos, que vão levar as mensagens do cérebro, e o cérebro vai receber a mensagem desses órgãos por esses canais de comunicação, que são os nervos. Se acontecer qualquer probleminha entre as vértebras aqui, esses canais de comunicação podem ser prejudicados, e a boa comunicação entre cérebro e os órgãos acaba. Se instala um quadro de má comunicação. Essa má comunicação vai poder gerar doenças, dores, e, né, sintomas desagradáveis. Então, resumindo, a quiropraxia vai cuidar da nossa coluna para que a comunicação entre o cérebro e os órgãos seja excelente. Eu queria que você começasse falando para nós quais são as 3 principais funções da nossa coluna vertebral. Então, as 3 principais funções, a primeira é a sustentação do peso do corpo. Então, para a gente se manter ereto nessa posição que a gente está conversando agora, é graças à nossa coluna e a esse empilhamento de vértebras, esse empilhamento de ossinhos, tá? A segunda função da coluna, que para mim é a mais importante, é a proteção do sistema nervoso central, que é o que justamente você comentou. Dentro lá das vértebras está passando a nossa medula espinhal e quem é a responsável por cuidar e fazer, digamos que a segurança e a proteção dessa coluna são as vértebras. E a terceira função da nossa coluna é permitir que o corpo tenha movimento. Então, imagina só, se não fossem várias vértebras, vários ossos articulados, a gente não ia ter a possibilidade de se movimentar, de inclinar, de fazer a rotação do nosso tronco. Então, basicamente, são essas 3 funções principais da nossa coluna, exatamente. Eu sei também que um conceito fundamental para a quiropraxia é a subluxação vertebral. É um nome, às vezes, que pode assustar, um pouquinho difícil, mas é importante entender o que é uma subluxação para entender como a quiropraxia funciona. Então, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a subluxação vertebral. Eu acho que é mais fácil para o pessoal que está assistindo a gente entender o que é uma subluxação, trazendo o contexto de luxação. Luxação, a maior parte das pessoas conhecem, que é normalmente quando a gente tem alguma queda ou algum trauma, onde um osso ele sai ou ele desloca totalmente fora do lugar. Então, eu posso ter uma luxação de ombro, eu posso ter uma luxação de quadril, tá? E o que é a subluxação? É um deslocamento menor, é um deslocamento pequenininho, tá? Então, eu vou mostrar aqui na coluna para vocês o que seria essa subluxação. Normalmente, a coluna ela precisa estar sempre num alinhamento perfeito, tá? Esse alinhamento, muitas vezes, é comprometido por um pequeno desvio. Esse desvio é o que a gente chama de subluxação. Não só o desalinhamento, mas o que o desalinhamento vai gerar no nosso corpo. Como vocês podem observar aqui, na lateral da coluna, a gente tem vários nervinhos amarelos, tá? Então, quando a gente tem um desvio, essa subluxação ela vai gerar um pequeno pinçamento, ela vai gerar um pequeno estímulo diferente. Vai fisgar o nervo, né? Nem sempre vai fisgar.
mas assim, ela vai gerar um estímulo diferente. Então, eu posso ter um hipersinal nesse nervo ou eu posso ter um hipossinal. Então, vou dar um exemplo. Se esse nervo está mandando informação para o meu estômago, eu posso ter uma gastrite, eu posso ter uma má digestão, eu posso ter um hipersinal de uma irritabilidade no meu estômago muito grande ou um hipossinal. Tá? Então, é mais no contexto de ele prejudicar a função normal dessa inervação. George, quais são as principais causas de uma subluxação vertebral? As causas principais de uma subluxação são divididas em 3 tipos de estresse principais: o estresse físico, o químico e o emocional. O que seria o estresse físico, que eu acho que é o que mais acomete as pessoas hoje em dia? É a questão de postura. Hoje em dia a gente usa muita tecnologia, né? Então a gente está fadado a usar notebook, computador, celular, que é um grande veneno para a coluna hoje em dia. As próprias quedas, os acidentes que a gente tem ao longo da vida, tudo isso entra dentro... No grupo do estresse físico. E só para fazer uma pausa, que tem os outros 2, né? O químico e o emocional. Mas falando dos físicos, ainda entra aí queda, a má postura que você falou. Isso eu queria fazer uma pausa aqui, porque muitas pessoas hoje trabalham sentadas, né? E muitas pessoas na frente do computador. Então, a tendência é a pessoa ir se curvando, né? E encolhendo. Isso é muito comum. Hoje em dia, todo mundo tem celular e passa muito tempo olhando para o celular. O celular também causa esse encolhimento, assim, né? Essa curvatura, mudança da curvatura. E eu até... como professora de yoga, também presto muita atenção na postura, sei o mal que uma má postura pode fazer, e a humanidade ela está literalmente se curvando perante a tecnologia, se curvando de uma maneira bem danosa, né? Então aqui, olha, aqui é um alerta, né, para as pessoas cuidarem de sua postura. Isso vai influenciar muito nos adultos daqui uns 20, 30 anos. Por quê? Antigamente as pessoas trabalhavam mais no pesado, né? Então a gente via muito mais problema na região lombar, né? Hoje em dia a tecnologia está trazendo muito mais problemas cervicais para a clínica. E assim, jovens, você vê mães aqui trazendo seus filhos com 13, 14 anos, que não é para uma pessoa com 13, 14 anos sentir dores nas costas, dores no pescoço. E quando a pessoa vem, a gente faz a avaliação desse adolescente, a gente já vê que tem problemas graves acontecendo na coluna dele por conta dessa tecnologia. Porque hoje em dia a gente vê uma criança de 2, 3 aninhos já ali vidrada no tablet. Né? E vai usando o tablet ou celular, o ser humano fica muito tempo com a cabeça abaixada, né? Passando do limite do saudável, né? Porque a movimentação, né, é importante. Mas esse movimento repetitivo, com o passar do tempo, pode gerar processos de artrose, hérnias de disco, é complicado mesmo. Bem, você falou do estresse físico, e daí quais seriam os exemplos de estresse químico e exemplos de estresse emocional? O estresse químico é basicamente tudo que a gente ingere. Então, são os alimentos, a qualidade dos alimentos que a gente ingere, os vícios, né? Então, o cigarro, a bebida, a gente nem precisa falar que maltratam muito o nosso organismo. E os medicamentos, que grande parte dos pacientes também que chegam na clínica, chegam tomando grandes quantidades de analgésico e anti-inflamatório, que... de certa forma, vão gerar um problema secundário no fígado, no estômago, no rim. Então, isso seria basicamente o que a gente considera como estresse químico. E o estresse emocional? E o estresse emocional, que está aí em qualquer situação do nosso dia a dia. Eu comento assim com os pacientes que não é que você não tem que ter nenhum tipo de estresse emocional na sua vida, mas você tem que ter um equilíbrio. Não ter um excesso de estresse emocional. Né? Porque quando ele está em excesso, ele produz um nível maior de cortisol no nosso corpo, e esse cortisol vai contribuir para a gente gerar mais tensões na nossa coluna e automaticamente desencadear mais quadros de dor. Então, o estresse emocional é um grande vilão aí que está por trás da nossa saúde. E eu vi um dado muito legal no seu vídeo falando sobre as quedas, né? E eu fiquei impressionada, nunca tinha parado para pensar nisso, que uma criança até 5 anos, quantas vezes ela vai cair? Em torno de 2.000 quedas ela vai ter.
Sendo que dessas 2.000, umas 100 vão ser consideradas graves. Se o pessoal tem alguma criança no seu convívio, observa quantas vezes uma criança cai no dia. A grande ideia é você perceber que os desvios que a gente encontra na coluna de um adulto não são gerados na fase adulta. Normalmente, esses desvios eles são gerados na nossa infância, que é onde o nosso corpo está ainda em desenvolvimento, e ele acaba se desenvolvendo em cima de uma estrutura que vai ficando desalinhada. Então, a ideia, assim, de prevenção, a quiropraxia trabalha fortemente com isso. Eu comento muito com os meus pacientes que quanto antes eles trazem os filhos para fazer um cuidado, uma prevenção, melhor, porque isso lá na frente vai fazer a grande diferença nessa coluna. Georgia, esse mau alinhamento entre as vértebras pode causar problemas no disco que fica entre as vértebras. E esses problemas dão muitas dores, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre os discos. O problema que você fala são as hérnias de disco, né? Popularmente conhecida pelos pacientes. Realmente, o alinhamento das vértebras contribui muito para uma saúde do disco. Porque o que é esse disco? Ele é como se fosse o amortecedor da nossa coluna. Então, por exemplo, eu tenho entre as vértebras o disco, ele serve para separar essas vértebras e abrir caminho para o nervo. Só para o pessoal entender aqui, né? É que esse amarelo mais clarinho é o osso, né? Que é a vértebra, e esse amarelo mais escuro é o disco, que inclusive um amortecedor para justamente absorver os impactos que a gente tem no dia a dia, tá? Quando a gente é jovem, esse amortecedor, ele é que nem um babaluzinho, assim, ele é flexível, ele é molinho, por isso que a gente é mais flexível, a gente se movimenta com mais facilidade. Conforme vão passando os anos, esse disco ele vai ficando mais rígido. Então, por isso que a lesão no disco, depois dos 35, 40 anos, acaba sendo mais comum. Se a gente tem bons hábitos, a gente consegue frear isso. Então, se eu tenho a minha pele ressecada, o que eu vou fazer? Eu vou usar um creme apropriado, onde vai gerar uma hidratação maior. Beber mais água. Beber mais líquido, se alimentar melhor, fazer uma atividade física. Então, são vários hábitos que vão gerar esse bem-estar para o seu corpo. A coluna é a mesma coisa. Então, se eu maltrato a minha coluna, se eu não consumo grandes quantidades de água, se eu fumo, o cigarro faz um grande mal para os discos da nossa coluna. Tudo isso vai gerar uma desidratação precoce. Então, a gente tem como cuidar para que isso não avance um nível muito elevado, exatamente. Então, assim, basicamente, por que os desvios nas vértebras geram problemas de hérnias de disco com o passar do tempo? Porque se a minha vértebra não está bem alinhada, ela vai sofrer uma sobrecarga. Então, ela vai sobrecarregar alguma parte do meu disco. E se esse disco ele é móvel, ele é como se fosse um babalu, como eu comentei, ele vai se deslocar para um lugar que ele não deve. E isso é a hérnia de disco. A hérnia de disco é justamente quando o disco não está na sua posição original e ele vaza ou ele invade o canal da medula ou do nervo. Queria relacionar as partes onde ocorrem as subluxações com os órgãos que essa subluxação pode desequilibrar, né? Eu sei que existe a correlação da cervical com determinados órgãos, da torácica com outros órgãos e da lombar com outros órgãos. Exatamente. Então, normalmente, os nervos da cervical, eles vão mandar informação para os nossos braços e vão mandar informação para a tireoide, para a garganta e podem gerar também dores de cabeça, tá? Então, eu vou comentar os sintomas da cervical. Normalmente, se eu tenho um desvio na cervical, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter enxaqueca, eu posso ter zumbidos no ouvido, labirintite, formigamento nos braços, tudo isso envolve desvios na cervical. Tá? A parte pode e até também sinusite, né, e rinite. Dias estão relacionadas com a região cervical. Na região dorsal, que é a região do meio da coluna, você pode ter dores nas costas, mas você pode ter problemas de asma, problemas respiratórios, gastrites, problemas de intestino, essa parte de fígado, exatamente, fígado, as suprarrenais, tudo isso está mais relacionado com a região dorsal. E na questão da lombar,
A gente pode ter formigamento e adormecimentos nas nossas pernas, né, que é o que a gente vê mais comumente acontecer na clínica, mas a gente também pode ter sintomas como cólica menstrual, intestino preguiçoso ou intestino hipersensível, sabe quando a pessoa tem aquela sensibilidade muito grande no intestino, problemas de próstata, hemorroidas, tudo isso está relacionado com desalinhamentos que ocorrem lá na região lombar. Uhum. Bem, normalmente as pessoas que estão com uma dor na coluna ou com alguma outra dor no corpo, num primeiro momento, elas vão recorrer aos analgésicos e aos anti-inflamatórios. Mas isso é muito perigoso quando isso se torna comum, porque esses remédios, essas drogas, vão ficar mascarando o problema, mas não vão curar a raiz do problema, né? Então, a gente tem que ir atrás da raiz dos problemas. E a quiropraxia tem muito essa proposta de curar a raiz, né? Com essa visão de que muitas vezes a raiz de problemas do nosso corpo pode estar nesse desalinhamento da coluna. A partir disso, vocês, né, também trabalham com um princípio que pode ser chamado de autocura, ou também, né, de inteligência nata. Eu queria que você explicasse para o nosso público, que eu acho que é um princípio muito importante do grande público conhecer. Exatamente. Sempre que um paciente me procura para curar uma hérnia de disco, por exemplo, eu falo que eu não tenho essa capacidade de curar uma hérnia de disco. No momento que a gente analisa uma coluna, que a gente alinha essa coluna, eu estou dando a oportunidade para o corpo dele fazer essa autorregulação e essa autocura através da inteligência inata. O que é essa inteligência inata? É muito fácil de a gente perceber. A inteligência inata é quando a gente tem um corte lá no dedo e esse corte, ele cicatriza. Não é o band-aid que a gente vai botar ali no corte que vai cicatrizar. É a própria inteligência do nosso corpo. Agora a gente está aqui conversando, mas o nosso estômago, os nossos órgãos, eles estão funcionando sem a gente precisar estar falando, faz isso, faz aquilo. No exemplo do corte, você não precisa ficar pensando, corpo, cura esse corte, corpo, cura esse corte. É um processo que acontece naturalmente. Assim como o nosso coração está batendo agora, assim como a gente está respirando. Então, isso é a inteligência inata. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando um quiropraxista analisa uma coluna, não é para melhorar uma dor de cabeça, não é para melhorar um torcicolo. A gente analisa essa coluna para devolver a função que ela precisa, para restabelecer esse processo da inteligência inata, esse processo que a gente chama de autocura, porque o nosso corpo, ele é muito capaz, ele é muito inteligente. Então, por exemplo, se uma pessoa estava com as vértebras desalinhadas, você vai lá e alinha, você dá condição para aquele disco voltar na posição natural dele e começar a se cicatrizar, a se regenerar, Exatamente. A gente dá condição para esse disco sofrer um processo de cicatrização onde, com o desvio ali acontecendo, ele não estava tendo essa possibilidade. E você falou muito bem dos medicamentos, porque grande parte dos pacientes que chegam na clínica tomam muito remédio. E eu comento muito que é como se a gente tivesse uma cárie no dente, gente. A gente não cura a cárie no dente com medicamento, a gente precisa da ajuda de um dentista para fazer essa cura acontecer. A mesma coisa, se eu tenho um desvio lá na minha coluna, não existe medicamento nenhum no mundo que vai colocar uma vértebra, vai devolver a posição natural dessa vértebra. Não existe. E é uma questão estrutural mesmo, de posicionamento. Exatamente, de biomecânica. Então, se é um deslocamento, como é que eu vou curar algo que é físico com um químico? Não existe. Então, você vai tomar remédio e é isso justamente. E, aliás, entra num ciclo vicioso, porque o remédio causa o estresse químico, né? E que vai piorar a condição. Então, normalmente, assim, quando eu vejo um paciente com um problema grave de artrose, por exemplo, é normalmente um paciente que teve um hábito de anos e anos tomar remédio. Ele não deu a oportunidade do corpo dele de se comunicar. Ele dizia, cala a boca, não quero saber de você, vou tomar um remedinho, vou trabalhar, né? No sentido de que os sintomas são um aviso do corpo.
tem algo errado. E esse aviso é para você investigar. Exatamente. É uma forma do corpo se comunicar. Se você tira esse aviso, as coisas vão acontecendo sem você nem perceber. Então, partindo do princípio que é uma coluna saudável é assim fundamental na vida da pessoa, para a pessoa se sentir bem, existem os tratamentos de quiropraxia. Eles podem ser preventivos, né, para a pessoa chegar aqui quando ela está bem e fazer essa manutenção desse bem-estar, ou, né, um tratamento já para tentar curar dores, para tentar realinhar a coluna. Queria que você comentasse como esses tratamentos podem ser feitos, com que frequência, num caso e no outro. Normalmente, quando o paciente chega na clínica, a gente faz um processo completo de avaliação, analisa exames, imagens que o paciente tenha, ou a gente mesmo solicita. Através dessa avaliação, a gente vai montar um plano de tratamento, um plano de cuidado específico para o que o paciente está apresentando. Normalmente, se a pessoa chega na clínica com algum tipo de dor ou algum problema já instalado na coluna, a gente começa com uma frequência um pouco maior. Então, seriam 2 vezes por semana, talvez durante as primeiras 2 semanas ou durante o primeiro mês, vai depender da idade do paciente, de vários fatores. Da gravidade, né? A gente vai estar analisando tudo isso nesse procedimento de avaliação. Depois, aí, a gente vai diminuindo gradativamente, de 2 vezes por semana para 1 vez por semana, a cada 15 dias, e depois ele entraria numa manutenção. Grande parte dos nossos pacientes hoje fazem o que a gente chama de manutenção e bem-estar. Então, a pessoa já entende que ele tem que estar aqui não quando trava a coluna, ele tem que estar aqui para se manter bem. Então, a maior parte dos nossos pacientes acaba vindo a cada 30 dias nesse procedimento de manutenção. Mais preventivo, que é o que você falou no segundo caso. Normalmente, se a pessoa chega aqui na clínica sem... eu estou aqui porque eu quero fazer um check-up da minha coluna, né? O ideal seria todo mundo chegar desse jeito, mas não sempre é assim. Aí a gente vai, normalmente, trabalhar a cada 15 dias, 1 vez por mês. E é interessante falar assim, às vezes as pessoas chegam aqui sem dor, mas a ausência da dor não é a ausência de um problema. Às vezes a gente faz uma radiografia num paciente que não tem dor nenhuma, mas... todo torto. Exato, ele tem um quadro de escoliose, então a gente já pode prevenir isso, porque no futuro pode gerar complicações maiores. E com uma radiografia fica bem claro para vocês como que está essa coluna? Facilita muito. Então, o diagnóstico do quiropraxista, ele é basicamente através da palpação. Quando a gente toca na coluna do paciente, a gente estuda e treina muito a habilidade da palpação e, juntamente com a palpação, a gente acaba fazendo uma radiografia para ver se tem algum desgaste, se tem algum quadro de degeneração acontecendo nessa coluna, para formar esse tratamento, que a gente chama de cuidado, né? Não deveria ser um tratamento, que tratamento tem começo, meio e fim. Exatamente, é um cuidado. Jorge, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Direto ao Ponto. Assim, eu como professora de yoga também, eu sou uma entusiasta da boa saúde da coluna, eu sei que isso é fundamental para uma vida saudável e foi muito legal trazer esse tema aqui para o meu público. Muito obrigada. Eu fiquei encantada, muito obrigada, Alexandra, de poder trazer a quiropraxia, porque a gente vê quantas pessoas poderiam estar se beneficiando com o nosso tratamento, com o nosso cuidado, e que não tem o conhecimento, né? Então, a gente precisa levar essa mensagem da quiropraxia para mais e mais pessoas, e a gente está à disposição, se o pessoal tiver dúvidas também, a gente vai estar se comunicando com todo mundo aí. Legal, muito obrigada, querida. Obrigado.